Vítor Coelho, a entrevista. Segunda parte. A infância. O professor Vítor nasceu em 1930. Qual é a primeira memória que tem? A primeira memória... Bem... tenho a memória de que era um miúdo. Sempre fui muito maroto, olha. Traquinas. Traquinas, mas sobretudo fazendo as coisas sempre pela calada. Eu posso dizer-lhe que a minha memória vem há pessoas que têm memória mais tarde, mas eu tenho memórias mais cedo. Posso dizer que vim para Lisboa, tinha 3 anos, mas lembro-me da casa onde nasci, lembro da disposição da casa e de várias coisas que fiz lá. Entre elas, subir sempre sem testemunhas, claro. Eu sabia que eram coisas que não me eram permitidas, mas subir, por exemplo, à escrivaninha que o meu pai tinha no escritório para provar o gosto da tinta de escrever, porque nesse tempo não havia letra, não havia tintas permanentes. Eram estojos que tinham uns frasquinhos com tinta e tinham as canetas assim ao longo e tinham aparos. A pessoa, quando ia escrever, punha o aparo da caneta e depois molhava o aparo na tinta que estava dentro do frasquinho e depois escrevia no papel. Quando acabava, tornava a molhar o aparo, continuava a escrever. Exato. Ora bem, eu tive curiosidade em ver qual era o gosto da tinta e fui provar o gosto da tinta e lembro-me, tenho memória do gosto da tinta. Era um gosto acre, um gosto amargo, mas eu, claro, provei a tinta, ninguém deu por nada, eu tornei a fechar a escrivaninha, desci da cadeira para onde tinha subido e pronto. Quem diz isso, diz, bebi petróleo, porque também tinha interesse em provar como era aquilo. Isso já deu mais problemas, porque depois tive que ir ao médico. E eu vivia em Sacavém. E portanto, não havia médicos com facilidade, mas o meu pai e a minha mãe trouxeram-me à noite à casa do médico que vivia lá em Sacavém. Eu lembro-me da viagem de charrete que fiz. Portanto, meu pai conduzia a charrete com o cavalo e vinha à clínica do médico. Lembro-me de estar sentado numa marquesa lá do médico. Lembro-me muito bem, nesse tempo ainda havia a claridade de ver a luz e de me darem um docinho, assim uma colherinha de um docinho e tal, que era bom. Lembro-me. Não sabia petróleo? De ter bebido petróleo. Mas a minha mãe tinha procurado que eu vomitasse, de maneira que tinha-me dado açúcar açúcar com azeite. Mas essa cena também me lembro bem. Da minha casa de jantar, eu estar atrás de uma cadeira de espaldar e eu estava encostado de costas à parede e com a cadeira à minha frente a segurar nos espaldares direito e esquerdo, e a minha mãe a querer que eu saísse de lá e a chamar-me: Vítor, anda, tal. E eu resisti enquanto pude. Claro que ela levou a melhor. Eu teria para aí 2 anos, não me lembro, mas como digo, foi antes dos 3, porque eu aos 3 vim para Lisboa e isto passou-se lá nessa casa onde eu nasci, em Sacavém. Pode descrever um pouco mais a sua infância? Como é que era a infância? Como é que era a infância de uma pessoa cega ou com baixa visão? Bem, eu posso dizer que era cego, porque eu, do olho direito, não tenho memória nenhuma. Do olho esquerdo, via um bocadinho no canto esquerdo do olho. Lembro-me
de fazer imagens com uma folha de Flandres, imagino uma caixa de lata, pôr aquilo ao sol e fazer movimentos para fazer como se fossem bonecos para aqui ou para ali, porque eu tinha um irmão 2 anos mais velho e 2 irmãs ainda 2 anos mais velhos. Era o mais novo. Eu era o mais novo. Éramos 4. É claro. E eram mais traquinas? Bem, eles terão sido nos tempos deles. Não sei, mas eu era o mais miúdo, claro. Enquanto a minha irmã já tinha 8 anos, eu ainda tinha 1, 2. E portanto, lembro-me bem. Brincava com eles? Ficava muitas vezes. E brincava? Claro, pois. Ia brincando, embora eles fossem mais velhos, mas enfim, lembro-me bem dos meus contactos. Enfim, tínhamos nessa. Era um casal. Tínhamos cães, lembro-me também de um cão com quem eu me dava muito, que era o Leão. Era um cão. O Leão, pois é. Chamava-se Leão. Mas eu, por exemplo, a minha mãe dava-me uma fatia de pão com mel e eu ia comer a fatia de pão com mel. Mas o Leão também comia, para o pé do Leão. Não. O Leão não comia? O Leão respeitava Portanto, lembro-me de muitas... E o Leão teve consigo em Lisboa, teve consigo aqui... Teve em Lisboa, teve no Sacavém, consigo? Como? O Leão teve consigo em Lisboa ou em Sacavém? Não. Eu tive um grande desgosto quando soube que o Leão tinha morrido. Mas ainda ia dizer outra pequena memória minha. Lembro-me do meu pai pegar em mim e sentar-me num cavalo, no Russo. Tínhamos 2 cavalos, o Russo e o Laranjo, e o Russo estava na manjedoura. O meu pai sentou-me em cima do lobo do Russo para eu sentir ali, sentado em cima de... Lembro-me de estar em cima do Russo, que estava na manjedoura a comer. Portanto, lembro de muitas imagens desse tempo. Mas, aos 3 anos, vim para Lisboa. E passei a viver em Lisboa todo o tempo. Pronto. Sou um alfacinha, digamos. Alfacima de gema. De gema. Alfacinha de gema. Pois. Diga-me uma coisa. Há bocadinho falou-me em off, falámos de jogar cartas. Quando era pequenino, jogava as cartas? Bom, eu lembro-me das cartas, mas eu nessa altura ainda não sabia jogar às cartas. Mas lembro-me bem das cartas, quer do formato, quer das cores, dos ouros e das copas vermelhas e das espadas e dos paus pretos. E lembro-me do valete e da dama e do rei. Lembro das figuras que tinham, mas tudo isso se perdeu, foi-se perdendo porque a vista foi diminuindo, a pouca que tinha foi diminuindo e, como digo, aos 9 anos deixei de ver a claridade. Os seus pais tinham alguns conhecimentos sobre a deficiência visual? Não. Então como é que se dá esta situação de eles ficarem a saber que existe uma escola e que você poderia aprender? Não, isso é claro que eles, por contactos com pessoas, procuraram desde logo ver se resolveu a minha situação, porque isto, ter um filho cego é... Portanto, havia nessa altura em suma, o oftalmologista célebre dessa altura era o Dr. Sertório Sena. E eu lembro de ir às consultas do Dr. Sertório Sena e dele ter dito, e isso é memória que eu me lembro do Dr. Sertório Sena ter dito, é um glaucoma, isto não tem cura. Como é que os seus pais reagiram? Opa, eu sei lá como é que eles reagiram. Bem, não reagiram bem, com certeza, mas a partir dos 5 anos começaram a ver se me inscreviam
escreveram, quer no Branco Rodrigues, quer no Instituto Castilho, etc. Porque o Instituto Castilho desse tempo não era só para raparigas. Só mudou em 1936 para raparigas. Pois, em 35, 36, passei a estar inscrito em 2 sítios para ver se conseguia. Mas, como sabem, em Portugal vive-se muito, para muita coisa. Para aí também era fatal que tinha que ser. Eram as cunhas, eram as pessoas conhecidas. Portanto, eu procurando ver se arranjavam alguém que conseguisse. Em toda a parte o que diziam é que não tinham vaga. Porque é evidente. O Instituto Branco Rodrigues, por exemplo, tinha 50 alunos. Ora, 50 alunos o que era? Então começou aos 10 anos. Aos 10 anos é que fui para a escola. Lembra-se do seu primeiro dia de aulas? Lembro. Então descreva-nos um bocadinho desde o momento que estava em casa, o momento da despedida da família. Bem, com muita pena, mas com muitos desejos de aprender. Bem, eu quando fui para o Instituto Branco Rodrigues, não sabia ler nem escrever, mas já conhecia as letras do alfabeto latino. Portanto, o meu pai tinha picotado num papel, pondo um papel em cima de uma almofada, e tinha picotado, portanto eu já conhecia o A, o B, o C e tal, do alfabeto latino. Quanto a Braille, isso nem sabia que existia. Agora, as letras do alfabeto latino, isso conhecia-as. Portanto, essa aprendizagem eu já não tive propriamente que fazer. Mais tarde, apliquei isso, fazendo isso com pontos. Porque nós... Escrita Balu, por exemplo? Como? Na escrita Balu? Exatamente, escrita Balu. Eu entrei para o Instituto Branco Rodrigues a 7 de janeiro e no fim de fevereiro já escrevia em Balu. Então, entra a 7 de janeiro e faz anos a 12. Foi quase uma prenda de aniversário. Foi. No dia 12, o meu pai foi lá, levou-me uns chocolates e tal, mas eu, claro, escusado será dizer, chorei no primeiro dia, quando à noite me deitei, a sentir-me ali num dormitório com alguns 20 miúdos, enfim, sozinho, numa cama, chorei. Mas nesse dia, era um dia abençoado, estava a chover, ou não? Estava. Eu almocei em casa de uns amigos que o meu pai tinha em São Pedro de Estoril e depois fui a pé, desde casa deles até ao Instituto, pela estrada, que ainda não era a estrada marginal, estava assim construída, mas fomos a pé até ao Instituto. A regente que estava lá recebeu, apresentou, chamou alguns que tinham entrado há poucos dias, em dezembro tinham entrado uns poucos, e portanto chamou-os para virem. O meu pai lá os viu, etc. Mas depois o meu pai foi-se embora e eu fiquei lá. Mas era um dia até muito especial. Havia um Lisboa-Porto em futebol. E eu conhecia muito bem os nomes todos da seleção de Lisboa, que era constituída por jogadores do Sporting, do Benfica, do Belenenses, e até havia uns estrangeiros que tinha começado a guerra há pouco tempo. A guerra tinha começado em 39. E, portanto, tínhamos cá uns argentinos, o Scopelli, que era um belíssimo jogador, o Tarrio, argentino também. Lembra-se do resultado que ficou o jogo nesse dia? O Lisboa ganhou ao Porto 13-2. Que goleada! Foi uma goleada. Isto foi para comemorar a sua ida para o Branco Rodrigues. Mas eu entrei, portanto, para o Branco Rodrigues nessa tarde. A regente depois levou-me à biblioteca, onde estavam, claro, mais velhos, a ouvir exatamente esse jogo.
E ouviu em que rádio? Qual era o... lembra-se? Como? Em que rádio é que ouviam o jogo? Os relatos? Isso era a emissora nacional. Nessa altura era a emissora nacional tinha 5 anos. Já havia o Rádio Clube Português na parede, era na parede que estava instalado, o Rádio Clube Português. O Renascença tinha começado há pouco tempo, mas ainda não relatavam futebol. Isso era... Agora, o que me lembro é de, lá na biblioteca, eu ter entrado em conversa, claro, quiseram logo saber que miúdo é que entrava, como é que era, vieram fazer perguntas, e eu tinha... Trataram-no bem? Muito bem. Os colegas? Muito bem. Eu tinha um leão de chumbo preso ao meu cinto, que um primo meu me tinha oferecido, mas era um leão pendurado no cinto. E lembro de o ter mostrado, e lembro até por sinal um senhor, que depois foi meu professor de português e de francês, e que era benfiquista, mas lembro dele ter visto e disse, então tu gostas do leão? Eu gosto. Mas admiraram-se todos esses rapazes velhos, para mim, claro, todos de 20 e tal anos, enfim, mas admiraram-se todos de eu conhecer os nomes dos jogadores todos, quem estava a jogar, pensaram como é que um miúdo de 10 anos andava, mas eu andava muito à parte do futebol, porque é claro, inclusivamente porque tinha um irmão que tinha mais de 2 anos que eu, de maneira que isso contribuía para eu andar a par. E se eu lhe pedisse para nos descrever, fazendo uma visita guiada às instalações do Branco Rodrigues, conseguia descrever-nos como é que era? Bem, sou capaz, conheci muito bem. O Instituto Branco Rodrigues era uma casa que não tinha propriamente condições de uma casa de escola. Não tinha sido... Bem, o Instituto tinha sido cedido por uma senhora, mas isso, para saber coisas desse pormenor, vale a pena ler. Há um livro sobre a vida do Branco Rodrigues, de uma senhora que eu agora não estou a lembrar do nome, mas que ela escreveu e até fez aqui uma entrevista em minha casa, exatamente para eu lhe dar mais elementos. Ela investigou muito, mas escreveu o livro. Eu tenho cá o livro também, e existe em digital, mas ela descreve o livro todo com a história a biografia do Branco Rodrigues, e também depois descreve um pouco as instalações. Essa casa tinha sido doada exatamente para o ensino dos cegos. E temos que fazer um parênteses para dizer que, infelizmente, essa casa, mais tarde, passados muitos anos, foi vendida, foi destruída, foi lá construído como é que chama estes conjuntos, não estava a faltar agora o nome, mas enfim, que tem vários condóminos. Não me lembro agora o nome. Condomínio? Não. Como? Não é condomínio? Condomínio. Um condomínio pequeno naquele lugar. Aquilo era uma casa onde o mar batia, as ondas do mar batiam, quando o mar estava mais bravo, salpicava, nós no quintal sentíamos os salpicos da água do mar. E não tinham receio? Não. Nós gostávamos de estar, quer dizer, do ponto de vista de quintal, do ponto de vista de divertimento, gostávamos de estar. Quanto a outros aspectos, não gostava de estar. Eu tive um alívio enorme quando consegui sair. Mas isso era
outra questão era o ensino nesse tempo era muito rígido, quer a pedagogia aplicada nesse tempo e que não era específica daquele instituto nesse tempo. Pode escrever um dia normal de estudos. Como? Acordava a que horas? Um dia normal de estudos. Pode escrever. Como é que era? Como é que era Um dia normal de estudos. Acordava a que horas? De manhã? Às 7 da manhã, o vigilante batia palmas e tudo cá fora, tudo. E lá, as pessoas levantavam, os miúdos levantavam-se, enfim, às 7 da manhã, e portanto começávamos a ir, cada um levava a sua toalha e ia a caminho dos lavatórios. Havia uns lavatórios e faziam-se bichas, quer dizer, os lavatórios, imagino, tinha 8 lavatóriozinhos, cada um lavava a cara por sua vez. Mas é claro, enquanto esses estavam a lavar, os que entretanto já tinham chegado à espera de vez, faziam bicha no corredor e com as suas toalhas na mão, que normalmente punham-nas à volta da cintura, porque depois, quando acabavam de se lavar, pegavam na toalha, punham assim por cima da cabeça e tal, e voltavam para o dormitório para acabar de se limpar e vestir-se, e etc. Iam rezar depois ou não? Se iam rezar. Isso é mais tarde. Quer dizer, na altura, isto era a lavagem, portanto, voltava-se. A certa altura, o vigilante dava ordem que já podiam sair do dormitório, pronto, e as pessoas saíam todas do dormitório cá para baixo. Estavam até às 8h30. Às 8h30 era a hora de tomar o pequeno almoço. O que é que comiam na altura, no pequeno almoço? Normalmente era um copo com café com leite. Eu, quando digo um copo, era um copo de alumínio com café com leite e pão com manteiga ou com marmelada ou com um doce qualquer que tivessem feito lá. O pessoal podia ter feito um doce de qualquer coisa, mas normalmente era uma fatia com esse e com o copo de café com leite. Tomava-se o pequeno almoço, acabava-se o pequeno almoço, saía-se, normalmente cada mesa por sua vez. Imagina, havia 4 mesas com mesas assim de bancos compridos. As pessoas, os alunos estavam distribuídos por esses bancos, mas portanto depois o vigilante dava ordem para sair esta mesa, depois aquela mesa, depois e vinhamos cá para baixo. Às 9 começavam aulas. Aulas que para uns eram com o professor já, ou para outros que não tinham ainda aulas, era para estudarem qualquer coisa, pessoas, alunos que já estavam mais adiantados e que podiam ir estudando coisas. Mas, por exemplo, para mim, e para todos os das primeiras letras, era ir para a aula, depois chegava a professora, era uma professora nesse tempo, ela reformou-se já depois de eu ter saído. Como é que se chamava a professora? Palmira de Jesus Mendes. Tenho aqui o nome dela num documento também. Deve ter porque aí. Porque ela esteve numa reunião com a Associação Luís Braille, com o professor, o de piano, que eu não sei o nome. Mas sim, apontei o nome também dessa senhora. Essa senhora era professora de? Professora de primeiras letras. Da primeira e segunda classe. E era... O que é que aprendia? Braille? Aprendia Balu? O que é que aprendia? Era isso. Braille, Balu, abreviaturas. Abreviaturas, estenografia, ou não? Sim, o que se pode chamar de estenografia. Mas eram abreviaturas, não eram as que depois foram usadas, eram abreviaturas do tempo do Branco Rodrigues. O próprio Cândido Branco Rodrigues tinha inventado umas abreviaturas para a língua portuguesa, porque
Em França havia abreviaturas, em Inglaterra também, na Alemanha também. E porquê? Porque é que se pensa abreviaturas? Afinal, o que era isso? Ora bem, o braille ocupa mais espaço do que a escrita à tinta. O braille demora tempo a escrever. Nós escrevíamos à pauta, não sei se o senhor sabe o que é uma pauta. Sei, mas pode descrever o que é uma pauta? Eu tenho ali vários modelos. Posso lhe mostrar. Tenho vários modelos de pautas que vêm, portanto, do tempo em que o Luís Braille inventou o Braille, não é? Foi ele, quando inventou, tinha que escrever em algum sítio para poder mostrar como é que era o sistema. E Balu? Pautas de Balu também tem? Balu tem régua, uma réguazinha Balu, em vez de ser uma pauta. Enquanto pautas, há umas pautas que, como digo, eu depois posso mostrar, que tem um quadro assim grande e que a pessoa escreve 2 linhas e depois muda a réguinha um bocadinho mais para baixo, escreve mais 2 linhas, depois a régua vai descendo por uns buraquinhos que tem nas laterais. Isso é uma pauta. Mas depois tem pautas portáteis que a pessoa pode levar na algibeira, porque é claro, o escrever quando a pessoa não está em casa, se está num sítio qualquer e precisa de tomar um apontamento, seja de alguém, do nome de alguém, de um telefone, de uma direção qualquer, precisa de poder escrever. Portanto, há pautas pequenas que a pessoa transporta na algibeira e depois escreve. Ora, a escrita nessas pautas é escrita ponto a ponto. Portanto, se uma letra, o braille, como se sabe, tem 6 pontos. Ora, se a letra tem 6 pontos, a pessoa faz 6 picadelas. Pic, 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 pic. Como é que se chama essa ferramenta que se usa para picar? É um polsão. Okay. Um polsão que é a imagem de uma sovela de carpinteiro. A qual Luís Braille ficou cego? Como? A qual Luís Braille ficou cego aos 3 anos, certo? Luís Braille ficou cego aos 3 anos com Sim, mas um instrumentozinho também. Pois, mas isso ainda não era uma pulsão. Claro. Era, mas não há de ser muito diferente. Não, pois não. O pai dele era correeiro, portanto fazia os correios Simon, não é? para os cavalos, etc. E o Luís Braille, exatamente com 3 anos, com uma faca de cortar essas coisas, era um instrumento, lá na loja do pai, e foi com isso que ele se cortou, que ele feriu os olhos. Mas... Diga-me só uma coisa, a escrita Balu é com 9 pontos, ou estou a fazer confusão? Pode ser com 9, pode ser com 5, pode ser com 4. Já agora, a escrita Balu... A letra pode fazer-se maior ou mais pequena. Portanto, a escrita Balu, basicamente, segundo o que sei, se eu me enganar, corrija-me, permite que quem vê consiga ler o documento, enquanto o Braille não, porque a estrutura dos pontos foi definida, portanto, tem uma grafia própria. O Balu, quem vê consegue ler, e existiam cartas, portanto, naquele tempo, se o professor Vítor quisesse contactar, sei lá, com os seus pais, podia escrever uma carta em Balu. É, como eu há bocado estava a dizer, eu entrei em janeiro e no fim de fevereiro já escrevi uma carta aos meus pais em Balu a dizer quando começavam as férias da Páscoa. Ok, vamos só fazer aqui uma pequena pausa. Voltamos já a seguir para a nossa terceira parte. Vamos continuar a falar com o professor Vítor Coelho. Até já. Ficha técnica. Produção e edição, ACAPO, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 6 de abril de 2023.